Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre, né, eu digo isso com frequência, é uma alegria enorme estarmos juntos. Eu tenho uma gratidão imensa pela oportunidade que vocês me dão de poder adentrar a casa de vocês para que nós possamos, sob a ambiência dessa casa abençoada que é a comunhão espírita, receber no nosso ambiente doméstico essas energias, essas orientações revigorantes do Evangelho de Jesus. Esse é o projeto Comunhão no Lar, trazer o Cristo para dentro do nosso ambiente doméstico, para que sejamos melhores junto daqueles com quem Deus nos colocou a convivência tão próxima e tão íntima. E nós vamos aproveitar esses momentos, esses minutos que estamos juntos para refletir um pouquinho numa mensagem registrada por Néio Lúcio no livro Jesus no Lar, intitulada A Serva Escandalizada. Porque Jesus, na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, aproveitava aqueles momentos no final do dia para falar das coisas do Pai, para orientar, para acolher, para consolar, para instruir. E ele fazia isso sempre, utilizando de histórias do cotidiano, de metáforas, de símbolos, para tocar aqueles corações. E como os ensinamentos do Cristo são para o nosso espírito imortal, quando Jesus fala em casa de Pedro, ele está falando para todos nós, em todos os cantos deste planeta Terra. Então, vamos navegar, caminhar por essa mensagem trazida por Néio Lúcio. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou que visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu, chorosa, explicando ao ministro do Eterno que não lhe fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante. Mas decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância.
O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe para amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem escandalizar-se. Calou-se o mestre por minutos longos. Depois, concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Sabe qual é o problema dessas mensagens, desses personagens que Jesus traz? É nós nos identificarmos com eles, né? E por vezes olharmos e falar, acho que Jesus está falando de mim. E esse é o papel, quando nós recebemos uma mensagem como essa, olhar e falar, o que essa mensagem está falando de mim para mim? Vejam, essa esposa de Azor, né? Ela queria fazer o bem, foi desrespeitada em praça pública e estava lá se queixando com Jesus da maneira de agir, da maneira maldosa dos publicanos. E aí Jesus conta essa história de uma mulher que pedia trabalho, oportunidade de serviço sublime. A gente, para começar, começa nos pequenos trabalhos. Eu me lembro, né, de André Luiz, aquele espírito que escreveu o livro Jesus no Lar, né, o autor espiritual do livro Nosso Lar. André Luiz, quando retorna ao plano espiritual, depois de todo o tempo que passa no umbral, depois de todo aquele processo, que ele começa então finalmente a trabalhar e é dada uma oportunidade de trabalho para ele quer um trabalho como médico, como ele era na Terra. Ele não quer o trabalho simples. Só que nós precisamos começar no trabalho simples. Sabe para quê? Para que o trabalho nos transforme. O trabalho não é para o outro. É para a gente. É para a gente se transformar. Para que o nosso coração possa ser regado pelas experiências, das dificuldades, e que essa terra endurecida no nosso coração amoleça. Para ser capaz de nascer no nosso coração a misericórdia. Então é aí, nas coisas simples deste mundo ainda tão próximo do primitivismo espiritual. Desse mundo ainda tão cheio de mazelas, desse mundo ainda tão cheio de espíritos como nós que se comprazem no mal.
que nós possamos trabalhar neste ambiente para poder, com as lágrimas que tiver que vertermos, para que nós possamos limpar a nossa visão. Para que nós não façamos como essa serva escandalizada. Nas oportunidades de trabalho, só vê um erro do outro. É aquele, né, que vê o cisco no olho do irmão e não vê o argueiro no próprio olho. É essa serva. Quantos de nós não estamos perdendo oportunidades na vida? Porque quando as oportunidades nos aparecem, a gente só vê o erro, só vê o equívoco, só vê o engano que se materializa na forma maldosa de agir. E é por isso que Jesus, né, ressalta para ela: quem se demora nas contemplações do mal não está em condições de fazer o bem. E aí precisa passar por tantas outras experiências, né? Até ser capaz de, a despeito do equívoco do outro, do erro do outro, porque olha, errados também somos nós, equivocados também somos nós. Nós não temos autoridade moral para apontarmos o cisco no irmão irmão, nos olhos do irmão, sem enxergar o argueiro, a trave enorme que está no nosso olho. Se somos nós esses que se delongam a observar o mal, não estamos ainda em condições de colaborar com Jesus. E se nós queremos tanto colaborar, aproveitemos as oportunidades para melhorar, para iluminar, para corrigir o nosso olhar, a nossa maneira de ver, olhando para os nossos irmãos de jornada como aqueles que necessitam de auxílio, como nós. Nós somos amparados todos os dias, recebemos socorros todos os dias. Será que aquele que nos socorre se paralisou em ver os nossos erros? Se assim o fosse, teria desistido de nós, como essa serva, que abandona as oportunidades, aqueles que necessitam de amparo, abandona pelo caminho. Deus não nos abandona. Jesus não nos abandonou e nem vai nos abandonar. Ele disse que não vai deixar nenhuma ovelha que Deus colocou sob os seus cuidados perdida. Ele vai em busca daquela que se separa do rebanho. Ele coloca em proteção as outras e vai em busca daquela que se separa. Ele não vai em busca do nosso erro, ele não vai em busca do nosso equívoco, ele não se escandaliza com os nossos enganos. Ele nos compreende. Ele não é cúmplice. Ele não confirma os nossos enganos. Jesus nos oferece a oportunidade da correção, nos oferecendo entendimento, nos oferecendo misericórdia, nos oferecendo indulgência. Ora, qual deve ser então a nossa ação nessas oportunidades de socorrer aqueles caídos do caminho? Que passam, que cruzam a nossa jornada para nos ensinar, para nos oferecer aprendizados, que muitas vezes nós, como essa serva, nos escandalizamos e abandonamos a oportunidade de crescimento, a oportunidade de aprimoramento. E vamos desistindo. E suplicamos, mas não aceitamos as ofertas abençoadas que Deus permite que nos chegue. E que esses amigos do plano invisível trabalham, cuidam, se esforçam para nos ajudar. E nós, vaidosos, equivocados acerca de nós mesmos, nos achamos em condição de superioridade diante das oportunidades que a vida nos oferece. É exatamente o contrário. São as oportunidades para que aprendamos a exercitar a humildade, o entendimento, a paciência, a tolerância, o acolhimento, ajudar o nosso irmão que está em erro
não é ser conivente com ele, não é errar com ele, é ajudá-lo, é estender a mão para que, caso ele queira, encontrar em nós o auxílio e o apoio para corrigir-se, para modificar-se. Como tantas vezes nós somos amparados para corrigir os nossos próprios erros e os nossos próprios equívocos. Portanto, não sejamos como essa serva que perde as oportunidades de crescimento, de transformação, de renovação. Aproveitemos. Não fiquemos paralisados diante do mal, mas que a gente possa olhar para o nosso irmão que se equivoca e identificar nele um filho de Deus, um irmão nosso, e fazermos por ele todo o bem que pudermos e todo o bem que desejamos que seja feito por nós também. Que nós possamos olhar com humanidade o nosso irmão de jornada, assim como queremos ser olhados nos nossos equívocos e nos nossos erros. Fique em paz, que Jesus lhe abençoe, lhe proteja e lhe fortaleça no desejo sincero de ser um propagador do bem nessa caminhada com Jesus. Um beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade.